Marjorie, é verdade que hoje eu posso estar ainda vivendo consequências negativas de coisas que me aconteceram lá na infância? Sim, é verdade. Então, como que eu identifico isso? Como que eu sei que eventos, enfim, episódios, coisas que eu vivi lá na minha infância estão impactando na minha vida adulta? Seja na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos ou profissional. Apesar de que eu quero abrir um parênteses aqui, se engana muito quem acredita que as feridas emocionais, os episódios traumáticos influenciam somente na sua vida pessoal. Porque a verdade é que não existe essa separação entre vida pessoal e vida profissional. Tudo que você sente impacta diretamente nos seus negócios. Tudo que você sente não fica só com você, impacta nos seus relacionamentos, impacta nos seus relacionamentos amorosos, impacta no seu casamento, impacta na sua maternidade, impacta no seu relacionamento com seus familiares, impacta até mesmo nas suas amizades e, consequentemente, impactam negativamente os seus resultados profissionais também. Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 3 atitudes que revelam as suas feridas emocionais, que revelam que você carrega traumas. E por que eu estou trazendo essa palavra revelar? Porque muitas mulheres acreditam que elas conseguem esconder muito bem os seus sentimentos. Muitas mulheres acreditam que por não falarem, por não verbalizarem, por não exporem, ou enfim, por não andarem pelas ruas chorando e gritando e não estar sendo internada no CAPS, né? Porque muitas pessoas ainda, infelizmente, acreditam que terapia é para quem vive chorando, é para quem vive deitado em posição fetal, é para quem vive tendo surtos psicóticos e etc. É também, mas não é só para isso, entende? A terapia também vai auxiliar nesse tratamento de cura emocional, nesse fortalecimento de saúde emocional, e até mesmo muitas pessoas nem têm, nunca tiveram, nem sabem o que é saúde emocional, o que é saúde mental. Então, é você descobrir o que está impedindo você de ser uma mulher saudável mental e emocionalmente, forte mental e emocionalmente, saber como gerir as suas emoções, saber como lidar com as situações, entende? Então, muitas mulheres acreditam que por não falarem, ou por não exporem, ou não por andarem por aí surtando, ou chorando, ou viverem depressivas, elas conseguem esconder muito bem as suas feridas emocionais, muito bem as suas mágoas, muito bem episódios traumáticos. Então hoje eu vou revelar para vocês que todas essas feridas, todas essas dores, elas ficam muito expostas quando você age dessa maneira aqui. E a primeira que eu quero falar, a primeira atitude que eu quero trazer aqui pra você, eu tenho uma colinha aqui no meu notes, porque são muitas, né? Enfim, de acordo com não só os casos que eu já atendi, mas também com muitas mulheres, centenas de mulheres que eu já conversei. Tenho também exemplos da minha história, do meu processo de cura emocional e de fortalecimento mental. Eu tenho muitas coisas pra passar pra vocês. Eu também sou mãe de 2 meninas, então a saúde emocional e saúde mental é algo que está todos os dias no meu radar, não só como profissional da área da saúde mental e emocional, mas também como mãe, porque eu estou preparando as minhas filhas para serem mulheres saudáveis mental, espiritual, emocional e também fisicamente. E eu quero falar sobre algo que eu notei, inclusive na minha filha mais velha. Eu vou trazer para vocês, tá? Alguns anos atrás eu notei que minha filha estava passando por isso aqui. E como que eu notei? Ela verbalizou? Não. Na época ela estava com 12, 11 anos. Eu vou fazer um vídeo só para as mães, tá? Mas que eu quero trazer aqui para vocês é na pré-adolescência que nós começamos a ter medo da nossa vulnerabilidade. É na pré-adolescência que nós começamos a esconder, a nos proteger da fragilidade, da vulnerabilidade. Eu tenho 2 meninas, uma agora está com 11 e a outra está com 16 anos. Então, normalmente ali pelos 10, 11 anos, elas começam a não querer chorar na nossa frente, a não querer falar sobre os problemas, não querer falar sobre as suas emoções, não querer falar quando tá triste ou se está chateada com alguma coisa, não querer falar sobre o que ela está sentindo, passando e etc. Mas eu já consigo fazer essa leitura muito bem. Então, além dessas atitudes que eu vou trazer aqui pra você, que fica escancarado as suas feridas emocionais, seus episódios traumáticos, a sua fragilidade emocional, vamos dizer assim, porque pode ser que você não tenha vivido tantos episódios traumáticos ou tantas feridas emocionais ao longo da sua infância e juventude, mas pode ser que você seja uma mulher extremamente frágil, emocionalmente frágil, psicologicamente. Então, não só através dessas atitudes, mas se eu conviver pouco tempo ali com a pessoa, eu já consigo fazer uma leitura do que pode estar acontecendo. Modéstia à parte, as minhas clientes elogiam bastante o meu trabalho devido a elas chamam de dom, que é o meu dom de fazer uma leitura. Muitas vezes elas não conseguem verbalizar o que estão sentindo. Muitas mulheres chegam para um atendimento e não conseguem se expressar. Elas só conseguem
dizer, eu não sei por que isso acontece. Acontece assim, 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 mas eu não consigo te explicar o que acontece, por que acontece, por que eu ajo dessa maneira. Então, eu vou ali trazendo algumas leituras para elas, algumas interpretações, algumas palavras, para que aquilo ali consiga ser, vamos dizer assim, consiga ser esmiuçado, desmembrado, para que tudo venha à tona e ela consiga falar. Porque muitas vezes a cura vem pela fala. Ela precisa falar, não adianta só eu trazer a leitura para ela, precisa fazer sentido para ela, entende? Mas voltando aqui para o nosso conteúdo. Então vamos aqui para a atitude número 1. Se você é aquela pessoa que acha que tudo é sobre você, tudo é para você, que você sempre está sendo vista, que você sempre está sendo vigiada, você sempre está sendo copiada, ou você sempre está se sentindo ofendida ou acusada, muitas vezes não tem nem ninguém te olhando, ninguém te vendo, ninguém nem tá lembrando de você e você é aquela pessoa assim, fulano viu meus stories, ele deve ter achado, fulana viu isso, isso e isso meu, ela deve ter falado, nossa, você viu? Foi só eu falar da pulseira azul que a outra fulana foi lá e colocou uma pulseira verde, só pra me desagradar. Eu não sei se vocês se lembram, há muito tempo atrás tinha um meme rolando na internet, eu acho que foi de uma ex-BBB, mas isso era tão engraçado, porque eu lembro que o emoji dela era um limãozinho, daqueles limãozinhos sicilianos, era o emoji dela. E aí lá, num negócio lá na casa do Big Brother, tinha um limão podre, o cara pegou e foi jogar o limão podre, não sei se era um homem, se era uma mulher. Enfim, eu sei que uma pessoa foi pegar o limão siciliano que tava podre e jogou no lixo. E aí eu lembro de um take da menina falando assim, você viu? Ele pegou o limão na minha frente e jogou no lixo. E, gente, aquilo é tão hilário. Então, assim, esse tipo de atitude revela uma ferida emocional. Não é normal. Nós não somos a luz do mundo. Nós não somos o sol do universo. Seu dia é corrido? Fala sério. Porque eu tenho certeza que se você está focada no seu desenvolvimento, em melhorar de vida, se você está buscando desenvolvimento e fortalecimento espiritual, emocional, intelectual, mental, físico, se você treina, enfim, não importa se você é solteira, casada, se você é mãe ou não, eu tenho certeza que você não tem tempo para ficar pensando no que os outros estão fazendo, para implicar com os outros, para invejar os outros, você não tem tempo para isso. Então, assim, muitas pessoas acreditam que os holofotes estão para elas, que as pessoas estão pensando nela o tempo inteiro, que as pessoas estão falando mal dela o tempo inteiro, que as pessoas estão julgando ela o tempo todo, que as pessoas estão copiando ela o tempo todo, que as pessoas estão fazendo para atacar ela o tempo todo, que as pessoas estão fazendo para machucar ela o tempo todo. Ei! Não é assim não. E eu vou te dizer, se você é essa mulher, provavelmente você está se sentindo ofendida com o que eu estou te dizendo. Porque essas pessoas, normalmente, elas se colocam muito no lugar de vítima. Então, qualquer coisa, tem que pisar em ovos para falar com essa pessoa, porque qualquer coisa que ela escuta, ela acha que é uma afronta. Ela acha que está sendo atacada. Ela acha que está sendo para servir para ela. Ela já acha que a outra pessoa é grossa. E como mentora, como psicoterapeuta e como eu produzo conteúdo para as redes sociais, isso já aconteceu, tá? De algumas pessoas vir falar comigo, eu vi esse vídeo aqui que você fez, eu vi isso aqui que você falou, isso aqui foi pra servir pra mim, isso aqui você tava falando de mim, isso aqui foi não sei o que. E não aconteceu só uma vez, eu falo, lógico que não. Eu trabalho com muitas mulheres, eu atendo dezenas de mulheres ao longo da semana, às vezes ao longo do mês. É lógico que eu não estava falando de você, eu estou falando sobre situações que muitas mulheres passam. E o meu trabalho é apresentar essas situações para outras mulheres que vivem o mesmo, mas acreditam que talvez não exista solução para o problema dela. Então, quando ela se identifica, ela fala, nossa, isso aqui é o que eu estou vivendo, vou procurar essa profissional, porque eu também preciso dessa ajuda. Eu achei que não existia ajuda, então se ela ajudou tal pessoa que estava passando por esse problema, ela pode me ajudar também, entende? Então, normalmente essas pessoas estão performando muito como vítima, só que essas pessoas, elas se colocam como vítima de todas as situações, então ela sempre é acusada, ela sempre é julgada, ela sempre é atacada, sempre estão copiando ela, sempre estão com inveja dela. Ela é essa pessoa, mas ao mesmo tempo, ela está sempre na reativa. Ela está sempre atacando, ela está sempre sutacando, ela está sempre cutucando alguém, ela está sempre enfrentando alguém, sabe? Questionando alguém, porque ela acha que tudo é pra ela, tudo é sobre ela. E essa atitude, esse comportamento revela feridas emocionais. Claro que ao longo do processo nós vamos identificando, né, o porquê que essa pessoa passou a se comportar dessa maneira, a reagir dessa maneira. Mas, mesmo as que acreditam que não tem ferida emocional, não, eu não passei por nenhum trauma, não, tá tudo certo comigo, tá tudo ok. Saiba que as suas ações e reações revelam muito mais do que as suas falas.
Eu lembro um tempo que a minha filha estava entrando nessa fase. Mãe, fulana tava fazendo isso, isso, isso. E eu falo, certo. Ai, mãe, porque eu achei... Daí eu comecei a ensiná-la. Aquilo que não é verbalizado não existe. A pessoa falou diretamente pra você? A pessoa falou diretamente sobre você? A pessoa mencionou você? Não, mãe, ela não mencionou. Ela só estava falando. Então pronto, ela não estava falando de você. E aí eu comecei a falar pra minha filha. Falar, filha, você não é o sol do universo. Você não é a luz do mundo. Filha, as pessoas estão falando sobre você. Existe algo em um relacionamento entre mãe e filhas que, se existe aqui, se está me assistindo aqui, alguma mãe de menina que já entrou aí na adolescência, me fala se você tem passado por isso, que é o que acontece. Quando eu era adolescente, eu achava que isso era meio que implicância, ciúme da minha mãe. Mas ela falava, nossa... As meninas, às vezes, minha mãe tem 3 meninas, eu e mais 2. As meninas, às vezes, parece que me confrontam, assim, parece que é minha inimiga, parece que quer me atacar, parece que quer vir pra cima de mim. E eu falava, nossa, que exagero. Até eu ser mãe de 2 meninas, eu sempre sonhei em ser mãe de 2 meninas. Na verdade, eu sonhava em ter 3 meninas, eu parei na segunda. E aí eu comecei a perceber que realmente, durante esse processo dessa transição que a pré-adolescência e a adolescência, porque assim, durante a infância, até ali mais ou menos uns 8, 9 anos, a mãe é tudo para aquela criança, né? Tudo que a mãe fala, a criança gosta, é divertido, tudo que a mãe ensina, tudo que a mãe escolhe, mamãe ama, mamãe isso. Passa uma certa fase, parece que assim, uma virada de relógio, que a menina começa a ver a mãe como uma rival. Mas claro que isso não é de forma intencional, maldosa, sabe? Mas é tipo assim, poxa, está mandando em mim, poxa, eu não posso escolher minha própria roupa, poxa, eu não posso sentar com a perna aberta, poxa, eu não posso mastigar de qualquer jeito, poxa, eu não posso ficar muito no celular, poxa, minha mãe tudo pega no meu pé e etc. Por quê? Porque começa a fase do rompimento, né? Da separação. Começa a fase ali mesmo onde a criança entende já que ela não faz parte de você, que você não vai estar para sempre ali, que ela tem seus próprios gostos, suas próprias vontades, seus próprios desejos e etc. E aí, como a mãe está mais próxima, está sempre ali para discipular, para ensinar, para corrigir, consequentemente, naturalmente, a menina começa a ver a mãe como uma rival. Então eu comecei a trazer isso para as minhas filhas, ensinando. E aí eu comecei a perceber que algumas coisas eu falava, a minha filha falava assim, ai mãe, mas a senhora deve estar achando o quê? Que eu isso? Eu falava, eu não estou achando absolutamente nada. Porque o que eu estou dizendo agora não é sobre você. E às vezes eu tava falando sobre outras coisas, como por exemplo, tudo bem, já entendi, já brincamos, já conversamos, tô precisando de um tempo sozinha, deixa eu tomar um banho pra lavar meu cabelo? Poxa mãe, você não gosta de ficar comigo? E aí eu vi a necessidade de trazer a realidade pra minha filha, porque nós precisamos ser reais, leais, fiéis aos nossos filhos, com os nossos filhos. Chegava e falava, filha, não é sobre você. Eu existo como pessoa. Além de sua mãe, eu existo como pessoa. Você gosta de estar no banheiro, lavando seu cabelo? Assim, um tempo sossegado, ouvindo suas músicas? Gosto. Você me vê indo lá bater na porta? Não, porque eu não sou esse tipo de mãe. Às vezes fica 40 minutos lavando o cabelo. Deixa! E principalmente se estiver na semana de TPM, quer estar lá, às vezes quer chorar, quer desabafar, quer aliviar. Deixa! Não vou ficar lá batendo na porta, estressando a pessoa. Porque eu sei o que irrita uma pessoa também. Como mulher, como psicoterapeuta. Então eu tenho esse balanço, sabe? E aí eu falo pra ela, então, você não gosta? Eu também gosto. Eu existo, além de ser mãe, existe uma Marjorie. Então não é sobre você, você não é a luz do mundo, você não é o sol da terra. Você é a princesa da mamãe, mas não é por aí. Entende? Então eu trago essa realidade. Por quê? Pode parecer cruel, por agora, principalmente as mães aí de educação positiva, não vou frustrar, e não sei o que, deixa eu te dizer, seus filhos precisam ser frustrados. Porque quando for lá no mundo, ninguém vai falar pra ele, olha, deixa eu te falar, eu preciso... Não. Vai falar pra ele, some da minha frente, eu quero um tempo, pelo amor de Deus. Então você precisa ensinar a sua filha, frustrando ela agora, de que você existe para além dela, entende? E aí isso vai fazer com que ela entenda o espaço do outro também. Não vai ser aquela pessoa insistente e ela vai sofrer menos, se frustrar menos, sofrer menos, e ela vai entender que nem tudo é sobre ela. Que as pessoas têm seus vontades, seus desejos, têm seus momentos, entende? Então eu comecei a observar isso no comportamento da minha filha e já comecei a trazer essa gestão emocional, essa inteligência emocional, essa percepção racional para a situação. Porque a mulher é mais intensa, a mulher é mais emocional, então é importante ensinar os nossos filhos a racionalizar a emoção deles, a racionalizar a percepção, até mesmo para eles darem os significados corretos para as situações. Mas
outra hora eu faço um vídeo só para mães. Me deixa aqui nos comentários o que você quer ver nesse vídeo, que eu vou falar sobre mães, que eu vou falar sobre maternidade, que eu vou falar sobre criação de filhos, relacionamento entre mães e filhos. Me fala se você é mãe de menino, mãe de menina, coloca aqui nos comentários qual é o seu desafio com a maternidade, enfim, em como ensinar inteligência emocional para o seu filho, enfim, coloca aqui nos comentários que aí eu vou saber como conduzir os próximos vídeos e trazer um conteúdo mais intencional que vai ser mais útil para você, tá? Vamos caminhando agora para a segunda atitude, que é o quê? Você tem muito medo do julgamento dos outros, mas um medo que chega a te paralisar. Você tem medo de falhar, você tem medo de testar, você tem medo de aparecer, você tem medo de falar, você tem medo de ser mal interpretada, você tem medo de ser julgada, você tem medo do que vão pensar, você tem medo de absolutamente tudo do que vão pensar, dizer, comentar sobre você. Tem mulher que ela não tem medo de fracassar. Na verdade, ela tem medo de ser vista, de ser percebida, sabe? De ser percebida tentando, falhando, enfim, se arriscando, tentando, testando. Ela tem medo disso. E normalmente, mulheres que têm muito medo de serem julgadas, enfim, são mulheres também que acreditam que estão sendo avaliadas, analisadas o tempo todo, sabe? É tipo assim, nossa, e se eu fizer um vídeo e tiver poucas visualizações? Nossa, e se eu fizer uma live e tiver poucas pessoas? Até me lembrei de uma situação de uma cliente que me disse assim, tá, eu vou ofertar isso aqui, mas eu nunca vendi isso antes, mas eu nunca fiz isso antes, como que eu vou ofertar para ela? Eu falei, olha, quem sabe disso é só você. Você não fez a formação? Você não pegou o seu diploma? Você não está, enfim, já está pronta para atuar na sua área? Você já não tem todas as liberações para atuar na sua área? Então pronto. As pessoas precisam saber muito pouco quando você vai ofertar um produto ou quando você vai ofertar um serviço. Elas não precisam saber dos detalhes. Quem precisa saber dos detalhes é você. Outra vez, atendendo uma outra cliente, falei para ela, me apresenta o seu produto. Ela estava com muita dificuldade de vender. E os clientes acabavam ela apresentando o produto, apresentando o serviço e não comprando. Ela não conseguia entender por quê, porque o serviço dela era muito bom. Daí eu falei para ela, me apresenta então o seu produto, né, o seu serviço. Aí começou. Eu falei, eu já entendi por que o cliente não compra. Ela falou, por quê? Eu falei, porque o cliente não quer comprar o processo. Ele quer comprar o resultado. Se você é uma empreendedora e você tem dificuldade de vender o seu serviço ou o seu produto, entenda, o seu cliente, ele não quer comprar o processo, ele quer comprar o resultado. Então, se você acredita que você está arrasando, explicando todo o processo do seu serviço, cada etapa, cada isso, cada aquilo, porque aí o cliente vai ver valor e etc. E aí ele não vai pensar que o seu serviço é ruim, que o seu produto é ruim. Saiba que você só está confundindo o seu cliente, ele está achando aquilo um saco, porque ele não entende de absolutamente nada do que você está dizendo. Ele só quer o resultado. Fato. Você resolve o meu problema? Sim, então ótimo. Quanto que custa para você resolver? Em quanto tempo você resolve? Ele não quer saber como que você vai resolver. E tem pessoas, os conformes, muitas vezes alguns fleumáticos e etc. Eles querem saber de mais detalhes. Talvez uma pessoa melancólica, ela quer saber de mais detalhes. Mas com certeza, se você estiver lidando com pessoas de negócios, eles são ágeis, eles são rápidos, eles querem solução de problema. Eles vão te perguntar coisas específicas, mas eles não querem saber de todo o processo. Quem da sua equipe que vai fazer, em qual pasta vai ficar. Esquece! A pessoa não quer saber disso. Ela quer resolver problema. Principalmente se você estiver, então, vendendo para um dominante, para uma pessoa de perfil comportamental dominante ou colérica. Eu, no meu caso, às vezes eu vou conversar com a minha contadora, eu falo para ela, eu confio em você. Ela fala, Marjorie, antes ela queria me explicar, eu falava, você disse, e eu não entendi nada. Confio em você, vai lá e faz. Você vai resolver o problema. É isso aqui que eu tenho que fazer para que você consiga resolver o problema? Tudo bem, eu vou fazer então e pronto, e acabou. Porque eu não quero saber. Normalmente, as mulheres que, enfim, têm bastante medo desse julgamento, elas têm medo porque elas se sentem inferiores, elas se sentem incapazes, elas não se sentem merecedoras, elas não enxergam valor em quem elas são, no que elas fazem, entende? Então elas acreditam que elas precisam falar muito para não serem julgadas como incompetentes, incapazes, profissionais ruins e etc, limitada. Tudo aquilo que ela acredita sobre ela, ela acha que o outro também acredita naquelas mesmas coisas, ela acha que o outro está tendo a mesma percepção dela do que ela tem de si mesma. Consegue entender?
Esse comportamento é um comportamento que revela feridas emocionais. São muitas mulheres batendo no peito e dizendo: não preciso de terapia não, tá tranquilo. Meu pai fugiu de casa, saiu de casa, mas tá tudo certo. Não, eu não tive mãe nem pai, fui criada pela minha avó, mas a minha avó sempre foi muito boa comigo, me amou e tal, e tá tudo certo. Não, mas assim, eu fui criada por um tio, por um isso, não sei o que, mas tá tudo certo. Minha mãe dava os esquetes dela, o chilique dela, foi um pouco ausente, mas tá tudo bem, não quero culpá-la. Não é sobre culpá-la. Não é mais sobre o seu pai e a sua mãe. Entenda isso. Não é sobre seu pai e sua mãe. Não é mais sobre quem fez com você ou sobre o que fizeram com você. É sobre você. Agora, a partir de agora, é sobre você. É sobre o que você vai fazer com o que fizeram com você. É aonde você vai colocar cada coisinha que aconteceu com você. O que você vai eliminar da sua vida. O que precisa ser ressignificado. O que precisa ser reaprendido. O que precisa ser resgatado. O que precisa ser ativado que nunca foi ativado. Entende? Então vamos para a terceira atitude? A terceira atitude, na verdade, é um comportamento muito sutil, mas é um comportamento de autocondenação, de autodesvalorização, é um comportamento extremamente autodestrutivo, só que as mulheres não percebem, porque é muito, muito sutil. Se você é a pessoa que não consegue perceber os seus avanços, você acha que você sempre está fazendo pouco, você não está fazendo mais que a sua obrigação. Saiba que se você cresceu ouvindo essa frase gerou um impacto tremendo na sua vida. E essa frase tem te feito muito infeliz. Tem algumas feridas emocionais que elas performam diferente, vamos dizer assim. Nem toda ferida emocional vai te transformar em uma mulher depressiva, nem toda ferida emocional vai te transformar em uma mulher extremamente ansiosa. Mas a maioria das feridas emocionais transformam mulheres em mulheres inseguras, em mulheres que se desvalorizam, em mulheres que se anulam, em mulheres que se condenam, em mulheres que não enxergam valor em absolutamente nada que elas fazem. E aí, essa questão de não conseguir perceber os seus avanços gera muita frustração, gera muita ansiedade, gera muita tristeza, gera um sentimento, uma sensação de que você faz, mas nada que você faz é bom. Faz, nada que você faz gera resultados. Eu não sei se você já passou por isso. Às vezes você é uma mulher viciada em recomeços. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre recomeços. Mas pode ser que você já tenha passado por isso e nem percebeu. E sobre o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo sobre a situação de alguém chegar em você e falar: fulana, quanto tempo? E aí, como tá aquele negócio seu? Tava indo tão bem, né? Estava te vendo crescendo, e você vira e fala assim: fechei. Não, parei com aquilo, agora eu estou com outra coisa. Aí tudo bem. Aí passa um tempo, ela fala: você tá com um novo negócio e tal. Segue a vida. Ela te encontra de novo, ela te segue ali no novo Instagram. E aí, fulana, como é que foi e tal? Eu vi que você tava ali engajada, tá? Pois é, aquilo ali também não deu certo. Eu comecei um outro negócio. Nossa, mas por quê? Porque não tava dando certo. Porque parecia que nada que fazia dava certo. E as pessoas ao redor estavam vendo resultados, estavam vendo seu crescimento. Mas você não via crescimento. Você não apreciava suas conquistas. Você não conseguia perceber os seus avanços. Quantas mulheres não chegam até mim falando sobre isso? Quantas mulheres eu não atendo que elas chegam e falam: minha vida é um fracasso. Eu não vou conseguir vencer isso daqui não. Porque eu não vou conseguir conquistar isso aqui. Porque o meu maior medo é que tudo isso que eu estou passando me vença e eu não consiga. E aí, durante a sessão, eu sempre conduzo ela em um processo para diminuir esse desconforto emocional e ajudá-la a racionalizar tudo que ela já conquistou, tudo que ela já evoluiu, tudo que ela já desenvolveu, tudo que ela já, enfim, alcançou. E no final da sessão ela sempre sai com um sorriso dizendo: eu não estava conseguindo enxergar o quanto eu já fiz, o quanto eu sou boa naquilo que eu faço. E da mesma maneira, a mulher que se comporta assim, ela não consegue desfrutar das suas conquistas. Ela tem muita dificuldade de desfrutar. Ela se sente culpada, ela se sente preguiçosa, ela tem medo de acabar perdendo tudo que ela construiu se ela desfrutar. Ela tem medo de ser soberba, ela tem medo de ser taxada de arrogante, de exibida, de soberba, sabe? Ela se sente envergonhada por desfrutar. Ela não se sente merecedora do desfrute. E eu vou te dizer, se você conseguiu identificar uma dessas três atitudes aqui, um desses três comportamentos em você, pode ser que você tenha, na verdade, esses três comportamentos. Sim,
Normalmente, esses comportamentos aqui, eles estão correlacionados, sabe? É como elos, estão conectados ao outro. E é isso que as feridas emocionais fazem com você. Feridas emocionais que não foram curadas, traumas que não foram tratados, geram esse tipo de comportamento que, consequentemente, geram resultados desastrosos ou até mesmo te impedem de não só alcançar os resultados que você sonha alcançar, mas como em outros casos que eu já atendi, pode ser que você até tenha conquistado, mas não consiga desfrutar. Como uma certa vez eu atendi uma cliente que tinha uma casa maravilhosa, mas ela não conseguia desfrutar dessa casa. Ela tinha um Porsche na garagem, mas uma das questões que ela trouxe para as sessões foi que ela não conseguia dirigir o próprio carro. Sabe por quê? Porque ela não se sentia merecedora de estar ali no comando, de estar no volante, de estar crescendo, evoluindo. Ela se sentia travada, não tinha coragem de expor muito a vida, não tinha coragem mal de postar uma foto ou compartilhar algum ganho. Sabe por quê? Porque desde a infância ela foi invalidada, ela foi menosprezada por todos os familiares. Os familiares a procuravam por necessidade. Ela se sentia na obrigação de ajudar. Ao mesmo tempo que ela se sentia culpada por ter prosperado e eles não. Então ela não se sentia merecedora de estar ali em posse daquele carro dirigindo. Ainda bem que ela tomou a decisão certa. Acredito que já na 4ª sessão ela já estava dirigindo sozinha. Eu confesso que no início desse processo eu pensei, uau, que desafio. Uma mulher que não dirige e que ao final desse processo terapêutico quer estar dirigindo o seu carro. Mas em menos da metade do processo terapêutico dela, ela já estava dirigindo sozinha o possante dela, o carro de luxo dela. Então eu quero te dizer que as feridas emocionais que não são curadas, os traumas que não são tratados, te impedem de desfrutar de uma vida extraordinária que você se esforça muito para construir. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter clareza do que te impede de avançar, de desfrutar, de se sentir merecedora, enfim, de continuar prosperando, de continuar construindo a sua vida dos sonhos. De enxergar que você é sim capaz, mas você não se acha capaz por outros motivos. Bom, se você quiser falar mais sobre isso de forma mais individual e personalizada, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu Linktree. Nesse link tem o link para contato para atendimento terapêutico. Fique à vontade, eu vou esperar a sua mensagem para que você inicie o seu processo terapêutico o quanto antes, para que você consiga se livrar dessas feridas emocionais e desses traumas, ressignificar tudo que precisar ser ressignificado, enfim, destravar a sua vida, deixar as feridas para trás, continuar avançando, construindo a sua vida dos sonhos e desfrutando da maneira como você merece. E eu te vejo no próximo vídeo. Se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça, compartilhe com a sua amiga, joga lá no grupo de mulheres que você está, grupo da igreja, grupo de amigas, grupo de mães, enfim, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.